Voltamos. Estamos de volta e agora, pastor. Pastor, seja bem-vindo, seu nome, igreja. Boa noite, eu sou o Cleiton, eu sou pastor aqui da Alvorada mesmo. Ah, não veio de longe não, Edson, ó. Tá em Não casa. veio de longe não, tá do lado. Tá pertinho. Tá tudo em Pastor, casa. obrigado por nos aceitar e também receber o nosso convite aqui na sua casa. Estamos aqui no estúdio da Alvorada e temos muita coisa, pastor. Aqui é o seguinte, aqui é em busca da verdade. Você que tem pergunta pode fazer, que aqui o pastor não corre não. E aqui o primórdio é o que as escrituras falam. Então, pastor, uma dica e uma pergunta já no início. Como se constrói uma casa bem feita? Precisa de um alicerce, precisa de uma planta, precisa de construtores, há todo um processo envolvido aí, né? Se a gente estiver falando de uma casa. Agora, em relação à casa para Deus, é mais simples porque não é a gente que faz, né? É Ele que faz. Então, aí já está resolvido. Muito bem, o Emerson, o pastor já começou Só- dizendo já- algo aí. Já que o senhor falou aí que a casa tem que ter o alicerce, e se fizer uma casa lá na areia, fica bom ou não? Depende, né? É bom para quê? Se for para morar, talvez não dê muito entendeu. certo. Ah, então quer dizer o quê? Se eu preparo o meu coração pouquinho, coisa, digamos, em vez de buscar Deus por completo, eu busco pouquinho, daquele jeito, meio fazendo um alicerce na areia, daqui pra frente, quando Jesus voltar, o que vai acontecer com a minha casa? Vai desmoronar, é isso mesmo? É o caminho, né? Agora é o seguinte, pastor. Vamos começar de uma forma simples. A pergunta é: no início, Deus, ele falava com Adão e Eva. Eles tiveram o privilégio de receber uma casa de Deus, o Jardim do Éden. Quando Deus estabeleceu o Jardim do Éden, Deus lhe pediu ali a Adão e também a Eva que fizesse algumas coisas e que não fizesse outras. A ideia é o seguinte: Deus ele estabeleceu um meio para que ambos pudessem entender e pudessem aproveitar o máximo possível aquele seu presente. Quando Deus nos dá um presente, qual é o maior objetivo dele? Compartilhar com o próximo, né? O presente que Deus dá pra gente nunca é pra gente, é sempre para compartilhar. É sempre para servir. Então o erro do ser humano foi entender que as bênçãos eram para eles, né, no caso do primeiro casal, Adão e Eva, mas na verdade tudo que Deus nos coloca em mãos é para compartilhar. Quando eu quebro esse princípio, quando eu não entendo, aí eu caio em pecado, egoísmo e tudo mais. Então, tudo que Deus dá é para a gente direcionar para o próximo, nada é só para nós. Mas vamos pegar aqui um exemplo dos nossos amigos aqui para que nós possamos pensar um pouco. Quando se recebe um presente, pastor, não se é livre para se fazer o que quiser? O que vocês acham antes do pastor responder? Se vocês recebem um presente, e aí? Vocês vão fazer o que a pessoa quer ou o que vocês querem Não, com perguntar esse pra presente? Nayara, vou deixar ela falar, que ela não falou nada até agora. Então, nessa questão de presente, geralmente nós somos, eu vou tirar por mim, egoísta. Eu não costumo dar os meus presentes para ninguém. Eles ficam guardadinhos lá dentro do meu guarda-roupa. Então eles Mesmo ficam que você para não mim. usa? Mesmo que eu não use, eu costumo dizer, se a pessoa me deu é porque ela achava que se identificava comigo. E é um presente, eu não posso dar para outra pessoa. Ah, tá. E você, Kate? Vocês duas é mó egoísta, hein? O egoísmo é que bate, às vezes, bem forte. Não, mas o Josiel distribui os presentes. Josiel? Olha, o presente é sempre bom, sabe? E quando a gente recebe de um amigo que a gente gosta, melhor ainda. Eu creio que todo mundo, quando recebe um presente, guarda com carinho, né? E porque ama a pessoa e ao mesmo tempo você recebe isso não só pelo valor que o presente tem, mas sim pelo valor que a pessoa tem para você, que é muito diferente, né? Então, às vezes pode ser uma coisa mais simples, mas se aquela pessoa tem um valor muito grande para você, você vai guardar esse presente com o maior prazer e vai, né, e vai ter ele ali. Agora, compartilhar aquilo que te dão de presente é meio complicado, porque assim, a partir do momento que você recebe o presente, então é seu. Não que você seja egoísta, eu creio que não é uma questão de egoísmo, mas é uma questão de você ficar com ele, porque você vai dizer para outra pessoa, assim, olha, eu tô com ele guardado porque eu gosto de você, e esse respeito que eu tenho faz com que eu fique com esse presente, né? Mas quando eu me refiro acerca de compartilhar o que é teu, não é necessariamente se a gente está falando de presentes aqui, mesmo os nossos presentes físicos, materiais, mesmo que você não dê para alguém, ele foi te dado não para você. Então, se eu te dou um livro,
Eu dou o livro esperando que você leia, adquira e compartilhe o conhecimento com a pessoa. Eu te dou uma gravata, eu espero que você use ela num evento coletivo de interação com as pessoas. Se eu te dou, sei lá, um patins, é para você interagir com outras pessoas. Então, não o objeto em si vai ser compartilhado, mas o uso pelo qual você faz dele tem que ser sempre para o próximo. Então, é nesse sentido que Deus está falando. Eu não sei se eu entendi a pergunta que foi feita, mas o Éden foi dado não para Adão e Eva apenas. O Éden foi dado para que, por meio do Éden e de toda a terra perfeita, o ser humano representasse a soberania de Deus, a divindade de Deus e o plano de perfeição de Deus para o universo inteiro. Então, é nesse sentido que os presentes que Deus nos dá, por exemplo, você está orando a Deus para passar no vestibular. Não é para você que você vai entrar na faculdade. É para você se tornar um profissional bem capacitado, habilitado para servir. Você está orando para Deus te dar um carro, não é para você dar rolezinho só. É para você servir. Você está orando para que Deus te dê saúde, não é para você esbanjar a saúde, é para que por meio do teu corpo você sirva. Então tudo que Deus te dá não é para ti. É sempre para o próximo. O cristianismo é a religião do próximo. Nesse pensamento, pastor, muito bem, a introdução aí entrou muito bem na pergunta também. E a pergunta o seguinte é, pastor, a ideia de Deus, ele dar um presente, como o senhor bem falou, em todo o seu sentido, ele é compartilhado. Mas Deus, ele põe uma condição. Há muitas pessoas que ao pensar no Éden, ao olharem o que Deus diz, olha, eu dou tudo isso para vocês, mas se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você irá morrer. Às vezes as pessoas entendem que esse tipo de pensamento torna o presente de Deus injusto. Muitas pessoas levantam a pergunta que é, naquele momento, Deus ele deu um conselho ou Deus deu uma orientação? Vamos colocar um conselho, uma orientação, ou Deus colocou uma regra? Ou foi ambos? O que é que o senhor acha? Eu creio que pela palavra ele está usando apenas uma construção lógica para mostrar a consequência que seria abandonar o autor da vida. Ele está falando, olha, eu sou o autor da vida, você veio do pó da terra pelo poder da minha mão, e você não tem vida eterna em si. A sua vida eterna ela depende de mim. Se você não quiser estar conectado com a fonte da vida, a consequência óbvia é você deixar de viver. Então ele não está ameaçando. A gente costuma olhar para o Deus do Antigo Testamento como um Deus mau, que aponta. Aí a gente vai para o Deus do Novo Testamento como sendo mais brother. Então a gente rejeita o Pai e fica só com Cristo como se um fosse oposição ao outro. O que ele está falando é o seguinte, filho, se você colocar o dedo na tomada, você vai morrer. O pai que faz isso não está ameaçando o filho. Usa lógica, né? Ele está falando, olha, você vai ficar dodói, você vai morrer. Então, se eu chego para você e falo, olha, eu estou te dando uma bolsa de estudo na universidade, você topa? Topo. No entanto, se você faltar, se você não tiver a média, você vai reprovar, você vai perder a nota. Eu não estou te ameaçando, eu estou falando, olha, existe uma relação causística, né? Casuística, de causa e efeito. Então, eu sou o autor da vida, rejeitar a minha é rejeitar a vida. Então, no dia que você me rejeitar minha soberania, você vai deixar de viver, você vai morrer. Não é uma ameaça. É uma relação de causa e efeito lógica de um cuidado paternal. Pastor, então quer dizer que é a mesma coisa, que como Deus conhece o começo, meio e fim, então ele fala, se você fizer isso, lá na frente vai acontecer isso. Eu só estou te ajudando, te alertando. Aí vai ficar a escolha sua ou não, de fazer Sim. ou não. É o poder da escolha, né? Ele nos deu o poder da escolha, por mais que ele mostrou a verdade, mas ele também nos deixou livres para escolher entre o bem e o mal. E é como todos sabem, para toda ação tem uma reação. Muito bem, Nayara. E uma coisa, pastor, Adão e Eva escolheram errar. Erraram. Saíram, muito bem colocado aí, da fonte da vida. Sofreram a consequência, o qual era um conselho, uma orientação para o bem-estar. Porque tudo que Deus dá, é muito bom até a colocação do pastor, que tudo que Deus dá, ele também dá uma orientação com isso, para o melhor uso, para que você não se prejudique. Uma coisa interessante é que tudo que Deus nos dá, jamais ele pensa em nos prejudicar com isso. Tudo é pensado em nós e para nós. E quando pensamos sobre isso, conseguimos agora entender uma coisa, pastor. Deus ele deu o presente, o Éden. O ser humano perdeu por sua escolha. O ser humano se afastou de Deus por sua escolha. Deus foi atrás do ser humano. Uma coisa muito interessante. Deus correu atrás de quem estava perdido. E uma coisa é, como ficou a relação daí para frente de Deus com o ser humano?
Após a restauração da aliança quebrada, o relacionamento com Deus continuou da mesma forma, no entanto, ele não tinha mais aquele contato físico que ele tinha no Éden, né? Então, a partir daí, o relacionamento com Deus e o ser humano permaneceu, mas infelizmente agora precisando de uma mediação, não mais um contato face a face devido à própria natureza do pecado. Então, mas Deus de forma alguma abandonou o ser humano, né? Ele, pelo contrário, ele ampliou o sentido do amor, prometendo ali em Gênesis 3,15 que o Messias viria encarnado para morrer no lugar do ser humano pecador. Então, mesmo após o pecado, o amor de Deus ele é latente, né? Onde abunda o pecado, superabunda a graça. No entanto, infelizmente, fisicamente não teve mais esse contato até a encarnação, até a vinda de Cristo. Então, até hoje, o ser humano não consegue mais ter o privilégio, né, de falar face a face com Deus. Antes, alguns homens ouviam essa voz. E interessante uma pergunta que um telespectador fez aqui, e vou pegar essa pergunta e juntar com uma nossa também aqui. Pastor, o pecado nos afastou de Deus. Deus trouxe um meio de nos aproximar dele de novo. Um certo momento, Deus olha para um homem, e Deus diz assim, ó, você vai construir uma casa. E nessa casa eu vou habitar. Por que Deus ele se importa, pastor, em estar com o ser humano, em construir uma casa? Você é casado? Ainda não. Tá. Quando você casar, você não vai conseguir ficar longe da tua esposa. É uma pergunta que ela mesma se responde. A minha filha está ali e eu não consigo ficar longe dela. Então, quando você ama, você quer estar o mais próximo possível. Então, essa pergunta, por que Deus se importa? Ela é respondida pela própria relação entre Deus e o ser humano. Nós somos filhos de Deus, ou fomos criados com essa filiação de Deus. Então, não é à toa que a Bíblia apresenta o relacionamento entre Deus e o ser humano como esposa e esposa. O noivo, Cristo, a esposa, a igreja. Então, qual esposo e esposa gostaria de ficar longe um do outro? Então, essa pergunta ela já é autoexplicativa. Por que Deus gostaria, ou por que Deus sente essa necessidade de estar entre nós? É porque Ele ama. E quem ama, cuida, quem ama está perto. Então, Deus ele sente esse desejo mais do que nós mesmos. E muito mais do que a gente possa imaginar. Deus, o Pai, que muitas vezes Ele é negligenciado, Ele tem mais anseio de nos ter do que a gente mesmo tem em relação a Ele. Isso é muito louco. Há uma diferença entre a nossa casa, porque assim, cada um tem um tipo de casa aqui, não tem? Um pode ter 2 cômodos, 3, 4. Há uma diferença da casa de Deus, casa que eu falo agora, templo, para a nossa? Mas qual é o templo de Deus que você está falando? Boa pergunta, pastor. Existe, vamos supor, no passado, lá quando Moisés constrói o templo, Deus ele faz algumas exigências. E essas exigências tinham um significado, né? Tanto do começo do templo, ali no lugar santo, santíssimo, no pátio, havia a sua importância em cada lugar. E como sabemos, aqui os nossos telespectadores também, cada coisa ali apontava para Cristo. Como se Deus estivesse mostrando o seu sentido, o feito que seria, né? A pergunta é, hoje, nós vemos muitas pessoas desvalorizar a questão de estar no templo. Não, o importante é a minha vida com Deus. Porque há muitos que dizem, como o pastor mesmo disse quando perguntou qual é o templo, eu sou o templo do Espírito Santo. Então o que importa é estar bem, não importa se eu vou estar na igreja ou não. O importante é eu estar bem com Cristo. Eu estar bem com Cristo. Então o templo é relativo. Estar no templo, não estar no templo, é questão de congregar, né? Será que é assim, pastor? Será que é isso que Deus espera mesmo de nós aqui? A gente precisa desmistificar alguma coisa, porque o templo do Antigo Testamento ele já não é o paradigma da nossa igreja. Porque o templo, o serviço no templo, ele foi abolido, o serviço no templo ele foi descontinuado em Cristo. Não à toa o véu rasgou-se de cima a baixo. Então o paradigma da nossa adoração hoje, na igreja, não é o templo, é a sinagoga, que é um lugar de ensino. Mas o templo em si, a gente fazer esse paralelo entre a igreja sendo o templo do Antigo Testamento, ele já não é mais o paradigma bíblico. Então a igreja é um lugar de adoração. O templo ele foi transferido do seu serviço terrestre para o celestial. Então, na verdade, muito do nosso erro hoje na nossa adoração é entender que a igreja é o templo em si. E tudo que acontecia no templo terrestre é o que acontece na igreja hoje.
Então, se você entende que a igreja é o templo, onde que é o Santíssimo? Onde que é o Shekinah? É o púlpito. E isso não pode. Não é o que acontece. Não é à toa que você vê muito pregador hoje que, em vez de falar da palavra, do plano de redenção, ele fala dele mesmo. Que ele está lá, ele é Shekinah. Ele é a representação de Deus. Então, esse paralelo que nós traçamos entre templo veterotestamentário, do Antigo Testamento, e igreja, não é o certo. Na verdade, o nosso referencial de templo hoje, a habitação de Deus, santuário celestial, que talvez o telespectador, talvez aqueles nossos amigos que estão assistindo, a gente pode tratar só sobre o santuário celestial em outra oportunidade, mas o santuário terrestre ele foi descontinuado. A igreja hoje ela segue o paradigma da sinagoga, que é um lugar de estudo, ensino, enfim, comunhão, mas talvez quando nós ainda entendemos que a igreja é o templo, aí essa relação ela pode ficar um pouco prejudicada. Pastor, então quer dizer que quando naquela época tinha o templo, então o templo só servia mais naquela época porque tinha sacrifício, tem aquele ritual todo. Mas quando Jesus veio, morreu, então acabou aquilo. Então não teria a necessidade de continuar aqueles mesmos rituais, já que o cordeiro que veio salvar o pecado foi Jesus, não foi? Sim, exato. Então, lá em Êxodo 25:8, Deus fala: e me farão um tabernáculo para que eu habite no meio de vós, para que eu habite no meio deles. Então, o objetivo do tabernáculo, o objetivo do templo, era Deus habitar no meio do povo. E essa habitação de Deus ela é sempre funcional, ela sempre tem um objetivo. É Deus habitar no meio do povo para explicar o plano de redenção. Deus habitar no meio de você e você não entender o plano de redenção dele, alguma coisa está errada. Então, Deus habitava no meio do povo e de uma maneira didática, pictórica, ele ilustrava o que ia acontecer. Então, você falou dos móveis, cada móvel, cada serviço, tinha uma funcionalidade, um objetivo. Então, o cordeiro virá, ele morrerá. Esse mesmo cordeiro funcionará e atuará como um sacerdote intercedendo diante do Pai. A Arca da Aliança representa a presença do próprio Deus, enfim, a expiação, o Yom Kippur, o dia da expiação. Então, tudo aquilo era uma demonstração típica ou uma demonstração simbólica do que ia acontecer de verdade no santuário celestial, no plano de redenção colocado em prática. Quando Cristo veio e a partir de Cristo vindo, aí o santuário e o serviço no santuário deu-se, de fato, não mais uma relação de sombra, mas de realidade. Então, o santuário terrestre, na sua função de mostrar um evento simbólico, ele deixou de existir porque agora a realidade do santuário colocou-se em prática no santuário celestial, de fato. Então, isso é bem legal. Tendo essa realidade aqui, para todos nós, da funcionalidade até então do santuário, a pergunta simples hoje é, pastor, hoje para que serve a igreja? A igreja, a galera pensa que você vem à igreja para encontrar Deus. Isso é a primeira coisa que a gente tem que desconstruir. Você não vem à igreja para encontrar Deus. Quando a galera pensa que vem à igreja para encontrar Deus, pressupõe que você não encontrou com Ele ao longo da semana. Então tem até uma frase que a galera fala, e quando eu tenho oportunidade de desconstruir, eu faço. É a galera jovem, principalmente os jovens dinâmicos, né? Que bom que a gente está aqui na igreja, sábado, para a gente recarregar a nossa bateria com Deus. Opa, se você esperou o Shabat para recarregar a bateria com Deus, pressupõe que você não esteve conectado com Ele a semana inteira. Vai continuar descarregado, então, né? Exato. Aí você se torna aquilo que a galera acusa a gente, de ser adventista no 7º dia. Então, se o seu discurso é encontrar Deus no Shabat, você não esteve com Ele no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, não é encontrar Deus. Você encontra Deus quando? Todo dia. Todo dia você está com Deus. Aí, para que funciona a igreja? Aí, para celebrar Deus, porque a adoração é um processo de recapitulação de tudo que Deus faz. Por isso que Apocalipse 4:11 fala que Deus é digno, o único digno de receber adoração, porque Ele fez. Então, qual o suprassumo das obras de Deus? Ele fez. Então, eu venho à igreja para adorar Deus, reconhecendo tudo que Ele fez, só que essa adoração não é individual, porque a salvação não é individual. A adoração é coletiva, porque o que Deus fez em mim, Ele fez através de mim para você. E o que Ele fez para você, vice-versa para os outros. Então, eu me reúno na igreja para adorar Deus através de mim, junto com os meus irmãos. Só que como não cabe todo mundo lá em casa, a gente dedica um lugar em comum e faz a consagração desse lugar para funcionar como um lugar adoracional, que é a igreja, porque não cabe todo mundo lá em casa. Mas a adoração é em casa. Então, quando eu entendo isso, eu falo, puxa, eu quero todo mundo que eu conheço adorando o mesmo Deus que me salvou e te salva e santifica e tal.
Só que não cabe todo mundo em casa. Então vamos separar um lugar, a igreja. A gente dedica esse prédio, essa casa, esse espaço, a igreja, porque na verdade a igreja somos nós. A eclesia, a reunião de pessoas em um propósito. Então nós nos aproximamos de Deus em conjunto para adorá-lo. E isso é a igreja. Ou igreja prédio. A igreja prédio funciona para isso. Para eu me reunir com os meus, que entendem o plano de redenção, para a gente adorar, estabelecer estudo da palavra intencional, racional, desenvolver métodos de ações para levar o evangelho para as pessoas, fortalecer a fé, edificar o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo não é o prédio. O corpo de Cristo somos nós. Só que como não cabe todo mundo na minha casa, a gente vem aqui para Alvorada. Hein, pastor, então quer dizer que na minha casa é digamos, um repartimento da igreja. Porque Não. aí eu pego um pouquinho aqui, tipo, na semana, que o senhor falou, vou me conectando com Deus. Aí, quando chega a falar, como o senhor falou, vamos todo mundo para a igreja porque na minha casa não cabe. Tipo, na do José não cabe, então vamos todo mundo para o lugar. Então, automaticamente, a sua casa é uma extensão da igreja, ou a igreja é a extensão da Eu sua concordo casa. com tudo, menos com a definição, extensão da igreja. A tua casa é uma miniatura do reino de Deus. Do Tá. reino. Certo. Então eu tenho aqui vários embaixadores, Paulo fala que nós somos embaixadores e embaixatrizes. Todos nós, embaixadores, representamos o reino de Deus. Eu como marido, eu sou um representante de Cristo, você como esposa é um representante da Nova Jerusalém. Os filhos desse casamento são representantes do povo de Deus aqui na terra. A casa é uma miniatura do reino, é uma miniatura do Éden. Aí cada família representando o Éden se reúne em um lugar só para adorar em conjunto. Mas a adoração e a representatividade de Deus acontece na tua casa. Então, o que o senhor está me dizendo, tipo, como se fosse o país. Cada bairro, certo? E um presidente. Então, junta todos os bairros e vai formar o quê? O país. Os bairros, cidade, estado e país. Seria isso. Seria a visão assim, né, pastor? Estamos quase chegando ao fim. Mas já... E queria só colocar uma pergunta de um telespectador, a Sara. Ela pergunta assim, ela ouviu a importância da igreja, né? Mas a importância também de entendermos que lá na nossa casa é o pedaço do céu, né? É ali que começa. Aqui é uma reunião, como o pastor explicou muito bem, onde todos nós viemos com o eterno sentimento de gratidão, prestar um louvor de forma conjunta. Por isso que é uma adoração, né? Normalmente, há muitas pessoas, pastor, que eu escuto falar que assim, adoração é algo que surge de dentro para fora. Quando você está muitas vezes no coletivo, você pode também muitas vezes esquecer um pouco disso. O modo de falar, até muitas vezes você se intimida, né? E tenta viver uma realidade muito perigosa na adoração. Agora, quando entendemos que a adoração ela começa ali, ó, no íntimo, porque a adoração é algo do íntimo, é você e Deus. Isso vai se refletir na casa, na igreja, na sociedade, no trabalho, em geral. E a pergunta da Sara, ao pensar sobre isso, ela fez a seguinte pergunta: pastor, sabendo de toda essa importância de sempre estar conectado com Deus, na casa, na igreja, há possibilidades de uma pessoa nunca errar, ser santo 24 horas? Santo, 24 horas, sim. Errar, não, porque a gente está fazendo uma separação entre ser santo e impecabilidade, o que não tem uma coisa a ver com a outra. A Bíblia fala que sim, todos nós temos que ser santos, tanto que a Bíblia diz que as Escrituras foram escritas por homens santos. Apocalipse diz que o povo de Deus é o povo santo. Então, Deus, em Levítico, ele dá um imperativo. O imperativo de Deus não é se você quiser, é um imperativo, é uma ordem. Sede santos, porque eu sou santo. Então, o que é santidade? Santidade, como nós falamos aqui há pouco, é ser separado para Deus. No entanto, capítulo 2 de 1 João, 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, ser santo é ser separado para Deus. Se eu errar, a graça me cobre. Então, santidade plena, impecabilidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou santo, porque eu fui separado para Deus. Você é santo, porque você foi separado para Deus. Se você errar, pedir perdão, Ele perdoa, te purifica e te transforma em imagem e semelhança dele. Então, a pergunta da Sara é: será que ser santo quer dizer que você não vai errar? Não tem nada a ver. Você deve ser santo porque você aceitou ser separado para Deus por um propósito. Qual o propósito? Representá-lo.
representar a imagem e semelhança dele quando você restaura a imagem e semelhança dele no próximo. Aí eu sou separado para Deus. Se eu errar, ele me perdoa. Agora, não estou falando aqui do pecado do erro rebelde, né, intencional. Isso é rebelião. Mas você errar por defeito de caráter, que todos nós temos, não é isso que vai tirar a tua santidade. Muito bem. Vamos de videoclipe e voltamos finalizando daqui a pouquinho. Fica com a gente. Voltamos com o pastor. Pastor, com o senhor. Nós vimos que no Éden, Deus habitava com o ser humano de maneira física, pessoal. No entanto, o pecado causou essa separação. E hoje, ou a partir do Éden, nós temos um relacionamento com Deus pela fé. Deus, no seu infinito amor, mandou que fosse construído um tabernáculo para que ele habitasse no meio do povo. O meio simbólico, é bem verdade, mas ele estava ali perto, mostrando e colocando em prática o plano de redenção para Israel. Mas o amor de Deus é tão grande que as promessas feitas por meio dos símbolos do Antigo Testamento no templo, elas se cumpriram em Cristo Jesus. Nós temos o Verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, Cristo habitando entre nós é o cumprimento do santuário terrestre. É Ele se fazendo carne, Ele habitando entre nós, para colocar em prática, de fato, o plano de redenção. No entanto, por meio do ministério do Espírito Santo como nosso Consolador, Ele faz com que cada um de nós sejamos a habitação de Deus. O templo do Espírito Santo somos você e eu, a nossa mente transformada à imagem e semelhança de Cristo Jesus, para a honra e glória do Pai, pelo poder do Espírito Santo. Então, não é à toa que em João capítulo 14, Cristo fala que aqueles que o amam, aqueles que guardam suas palavras, o próprio Pai e Cristo farão morada nesses que aceitaram a palavra de Cristo. Então nós temos tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo fazendo morada em nós, na nossa mente e no nosso coração renovado. Para quê? Então o objetivo de Deus habitando no meio do povo é para que por meio de nós sejamos então, como foi dito agora há pouco, uma miniatura do reino de Deus aqui na terra. Em Lucas 17, Cristo fala que nós somos o reino. Ele fala assim, olha, o reino, quando falarem para você que o reino está aqui ou o reino está ali, nem esquenta com isso. O reino está em vós. Você é um representante do reino. Quando você decide servir, quando você decide ser o reino para o próximo. Afinal de contas, se você quiser o Espírito Santo para agir só para você, então o objetivo do Espírito Santo não se cumpriu, porque ele te habilita a servir. Um cristão que não serve o próximo não serve para nada. Então, nós somos o reino de Deus para servir e para representar a majestade, a soberania de Deus para o próximo. Então, dessa forma, nós entendemos que a igreja, ela é um lugar, a igreja física, o prédio, ela é um lugar onde o povo de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, você e eu nos reunimos para adorar, para exaltar Cristo, o Espírito Santo, Deus o Pai, por meio do plano de redenção colocado em prática através de nós. Eu quero ler contigo Hebreus capítulo 10, e Paulo ele diz no verso 19 que todos nós temos acesso ao santuário, à presença de Deus o Pai. E esse acesso não é mediado por meio de um prédio físico, não é mediado por meio de qualquer programação. Esse acesso é um acesso que nós temos hoje pela fé diretamente ao trono da graça, onde Deus está lá no santuário celestial. Então isso é muito forte. Olha só o que Paulo diz, Hebreus capítulo 10, no verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Paulo aqui está dizendo que nós temos acesso ao Santo dos Santos, ou seja, não é o templo físico, não é o santuário terrestre do Antigo Testamento. Não é esse templo que Paulo está dizendo. O santuário no qual nós temos pleno acesso é o santuário celestial, onde o Pai, soberano do universo, abre e dá-nos acesso por meio do véu rasgado que é Cristo Jesus. Nós temos acesso a passar do lugar santo para o Santíssimo, na presença do Deus vivo, por meio do véu rasgado, que é o sacrifício de Cristo. E ele continua dizendo, verso 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar.
a congregação na igreja, ela é importante, porque ela demonstra que você aceitou o plano de redenção e entende que o plano de redenção não é para você, é para todo mundo que você tiver contato. Então Paulo, ele abria igrejas, ele abria sinagogas, ou nas sinagogas, a partir das sinagogas, ele abria igrejas. E essas igrejas eram um ponto de contato, um ponto de estudo, um ponto de salvação. Para que todo mundo que estivesse ali na igreja física, o prédio, a casa, o cenáculo, tivesse acesso ao santuário de Deus. Porque você tem acesso ao santuário através de Cristo Jesus. Então o nosso paradigma não é o santuário terrestre. O nosso paradigma é o santuário celestial. E esse nós temos acesso, face a face. E a gente tem que ter autonomia para viver essa salvação. Que Deus nos abençoe. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Me sentindo sozinho, coração cansado de clamar. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, teu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, nada além de ti. Amém? Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, para que o plano de redenção seja uma realidade na nossa casa.
e através do nosso lar, através da nossa família, através da nossa vida transformada, a tua imagem e semelhança, todas as pessoas que tivermos contato tenham acesso à tua salvação. Pai, ajuda-nos a entender que o Senhor está ansioso para nos ter no novo céu e nova terra que o Senhor tem reservado para nós. Ajuda-nos a entender que a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração já são moradas e habitação tua. Ajuda-nos a entender também que o propósito de o Senhor habitar em nós é para revelar o teu caráter ao nosso semelhante. Ajuda-nos, Senhor, a entender a importância da adoração em casa, a importância da adoração familiar, a importância da adoração coletiva na igreja, onde nos reunimos para adorar o teu santo nome. Ajuda-nos, Pai, a não desanimar, pensando que não precisamos congregar com os irmãos, pelo contrário. Ajuda-nos a entender que a adoração é sempre coletiva. Ajuda-nos a edificar o teu corpo, que é a tua igreja, que é o teu povo aqui na terra. Esse é o desejo que nós fazemos, Pai. Te agradecemos por esse sábado bendito. Ajuda-nos a sempre andar de acordo com a tua santa, perfeita e agradável vontade. Amém. É tudo isso que nós clamamos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Eu ao vivo fica por aqui. Aguardamos vocês na próxima sexta. Uma ótima noite e um bom sábado.